A senhora chamada Daisy está no hospital, porque não tem muito tempo de vida. Mesmo claramente com dor, ela ouve o trem e conta à sua filha Caroline a história de como construíram a estação em 1918. Depois de perder seu filho na guerra, um relojoeiro cego colocou toda a sua energia em fazer um relógio maravilhoso que foi pendurado na estação no dia da inauguração. Quando o relógio foi revelado, todos ficaram chocados ao ver que ele estava funcionando para trás. O relojoeiro explicou que fez isso como um memorial para aqueles que perderam seus filhos durante a guerra, para que pudessem ter esperança de vê-los voltar. Depois disso, o relojoeiro nunca mais foi visto. Então Daisy pede para Caroline pegar um certo diário na sua bolsa e lê-lo para ela. O diário pertence a Benjamin Button e a primeira entrada começa em 1985, explicando que compartilhar sua história é sua última vontade. Tudo começa em 1918, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Enquanto todos comemoram do lado de fora, Thomas corre para ver sua esposa, que morre após dar à luz. Thomas então verifica o bebê e fica horrorizado com o que vê. Em pânico, ele pega o bebê e sai correndo de casa. O bebê não para de chorar enquanto Thomas corre até o rio, onde considera afogar o bebê. No entanto, um policial o vê e começa a persegui-lo. Thomas corre o mais rápido possível e se esconde em uma rua escura onde vê uma casa bonita. Ele abandona o bebê nos degraus junto com todo o dinheiro que encontra no bolso. Enquanto Thomas vai embora, um casal sai de casa e acidentalmente pisa no bebê, fazendo-o chorar. Queenie abre o cobertor e descobre que o bebê parece um velho. Seu namorado acha que eles deveriam chamar a polícia, mas Queenie pega o bebê e o leva para seu quarto, escondendo-o em sua gaveta. Então ela chama um médico que examina o bebê e descobre muitos problemas. Quase cego de catarata, artrite e osteoporose. O médico não acha que o bebê sobreviverá por muito tempo. Queenie decide que o bebê é um milagre e resolve ficar com ele. Então ela sobe e o apresenta aos inquilinos da casa de repouso onde trabalha. Ela o chama de Benjamin e diz que ele é filho de sua irmã. Os idosos não ficam assustados com a aparência de Benjamin e o acham fofo. No entanto, Benjamin é forte e não morre como o médico previu. Com o passar dos anos, seu corpo cresce embora ele ainda pareça um velho. Porque vive em uma casa de repouso, ele não acha sua aparência estranha, apenas pensa que parece com todos os outros. Ele chama Queenie de mamãe e depende dela para fazer muitas coisas, como tomar banho. Ele aprende a ler, mas não consegue andar e fica confinado a uma cadeira de rodas. Às vezes ele fica curioso sobre as crianças da cidade, mas Queenie não o deixa sair de casa. As únicas vezes que Benjamin sai é para ir à igreja. Uma noite, Queenie pede ajuda ao padre. Ele afirma curar a infertilidade de Queenie. Então, teatralmente diz a Benjamin para andar novamente. Após muito esforço, Benjamin se levanta apenas para cair. O padre o incentiva a tentar novamente e Benjamin consegue dar alguns passos. Naquele momento, o padre cai morto. O tempo continua passando e o corpo de Benjamin fica um pouco mais saudável. Um dia ele conhece Pygmy, que o arrasta para fora de casa para se divertir. Benjamin pega o bonde pela primeira vez e fica maravilhado com todas as histórias de Pygmy. Eles tomam uma bebida juntos perto do lago e se aproximam por um tempo. Depois Pygmy o deixa porque tem um compromisso e Benjamin perde o último bonde, então precisa voltar para a casa de muletas. Já é noite quando ele chega em casa e Queenie o repreende por isso, mas Benjamin lembra seu primeiro gosto de liberdade como um dos melhores dias de sua vida. Em 1930, Benjamin está um pouco melhor e pode andar com uma bengala. Eles fazem um jantar de ação de graças e ele conhece Daisy, a neta de um dos inquilinos. Eles têm tecnicamente a mesma idade, então Benjamin imediatamente se apaixona por ela. Durante a festa, Queenie anuncia que está grávida e Benjamin sente ciúmes. Naquela noite, Daisy o convida para seu forte de cobertores e eles têm um momento doce juntos, que é interrompido pela avó de Daisy. No presente, Caroline percebe que a menina Daisy do diário é sua mãe. Pouco depois do bebê nascer, Pygmy deixa a cidade, então Benjamin começa a se sentir solitário. Seu corpo fica mais saudável a cada dia, então ele pode se banhar sozinho e comer alimentos mais duros, graças
graças aos dentes melhores. Um novo inquilino também lhe ensina a tocar piano, já que suas mãos não têm mais artrite. Ele frequentemente vai aos cais para assistir aos barcos e um dia ouve o capitão Mike pedindo ajuda. Benjamin se voluntaria para o trabalho e se torna o zelador do barco. É um trabalho humilde, mas Benjamin adora. Ele rapidamente se torna amigo de Mike, que fica chocado ao ouvir que Benjamin nunca esteve com uma mulher, pensando que ele é muito velho. Mike o leva a um bordel e exibe suas tatuagens, enquanto compartilha histórias de sua juventude, incluindo uma sobre beija-flores maravilhosos. As trabalhadoras do local acham a aparência de Benjamin repugnante, mas uma delas concorda em ser sua primeira vez. Benjamin a surpreende, revelando o vigor de um adolescente e até a cansa. Ele promete voltar a vê-la frequentemente e, ao sair, é visto por Thomas. Na rua, Thomas se aproxima de Benjamin e oferece uma carona. Eles acabam indo a um bar e Benjamin prova álcool pela primeira vez. Eles bebem e conversam até o bar fechar, então Thomas leva Benjamin para casa. Queenie o repreende novamente e Benjamin vomita durante sua primeira ressaca. Algum tempo depois, enquanto um inquilino corta seu cabelo, ela comenta como ele parece ter mais cabelo agora. Benjamin conclui que está realmente ficando mais jovem a cada dia. Sempre que Daisy vem visitar sua avó, Benjamin passa tempo com ela. Uma manhã, ele a leva ao barco e convence Mike a levá-los para um passeio. Eles se divertem muito e assistem a um navio de cruzeiro passar, o que faz Daisy desejar estar em um navio como aquele. Em 1936, Benjamin tem 17 anos e decide que é hora de deixar o lar. Depois de se despedir emocionado de Queenie, Daisy o faz prometer que sempre escreverá para ela. Benjamin consegue um emprego no rebocador de Mike e no presente, Caroline encontra todos os cartões postais que ele enviou para Daisy ao longo dos anos. Benjamin viaja de porto em porto pelo mundo todo e faz amizade com a tripulação, que se torna como uma família para ele. Ele também se sente mais forte e jovem a cada dia. Ele frequentemente recebe cartas de Daisy, que está estudando em Nova York para se tornar bailarina. Em 1941, o barco é atingido por uma forte nevasca ao chegar no norte da Rússia. Eles vão a um bar e Benjamin vê pessoas brigando, concluindo que os bêbados são iguais em todo lugar. No hotel, Benjamin pega o elevador e conhece Elizabeth, uma inglesa infeliz casada com um espião. Com o passar dos dias na Rússia, o frio dificulta o sono de Benjamin e uma noite ele desce e encontra Elizabeth. Então, eles compartilham um chá. Elizabeth conta vários tipos de histórias sobre os lugares que visitou e eles ficam acordados até tarde só conversando. Eles começam a se encontrar todas as noites para conversar, ficando mais próximos. No presente, Caroline encontra um cartão postal em que Benjamin diz que se apaixonou e Daisy se lembra do desgosto que sentiu quando recebeu aquele cartão na escola. Com o passar das noites, Elizabeth apresenta Benjamin a todos os tipos de novas experiências, como caviar e vodka. Ela também conta que, quando tinha 19 anos, tentou ser a primeira mulher a nadar no Canal da Mancha, mas desistiu antes de terminar. Benjamin a consola e eles acabam se beijando, o que é uma novidade para Benjamin. Na noite seguinte, eles saem para caminhar e combinam regras para começar um caso, como nunca usar a palavra amor. A partir de então, passam todas as noites no quarto de Benjamin, se divertindo. Após alguns dias, Benjamin desce e descobre que Elizabeth foi embora. Na manhã seguinte, Mike anuncia que o Japão bombardeou Pearl Harbor e que ele foi contratado pela Marinha do Zecairo para apoiar o esforço de guerra. O cozinheiro decide sair e ficar com sua esposa, então Benjamin assume o trabalho. Quando volta ao seu quarto para fazer as malas, encontra um bilhete de Elizabeth, dizendo apenas: "Foi bom te conhecer". Durante a guerra, o trabalho do rebocador é puxar navios danificados e pedaços de metal. Então eles nunca veem as batalhas reais. Um soldado é designado ao barco para vigiá-los e Benjamin gosta das histórias dele. O soldado dá todo o seu dinheiro a Benjamin, pedindo que entregue a sua esposa se algo acontecer com ele. Naquela noite, a tripulação ouve um sino e vê fogo à distância. Um transporte com mais de 1.000 homens foi atingido por um torpedo e o barco de Benjamin é o primeiro a chegar. Infelizmente, um submarino inimigo está por perto e a tripulação decide derrubá-lo. O inimigo abre fogo e o soldado no barco começa a atirar de volta, ganhando tempo, enquanto o barco se aproxima do submarino. Com uma colisão rápida, eles fazem o submarino
submarino explodir e afundar. Infelizmente, não há tempo para comemorar porque toda a tripulação foi atingida por balas e Benjamin tem que se despedir de Mike antes que ele morra. Na manhã seguinte, Benjamin é resgatado pelos aliados e quando joga uma boia no mar, um beija-flor aparece ao redor dela. Mike adorava beija-flores e Benjamin percebe que eles geralmente não aparecem no mar. Ele também envia o dinheiro do soldado para sua esposa, conforme solicitado. Em 1945, quando Benjamin tem 26 anos, ele volta para casa parecendo ter 50. Ele se reúne com Queenie e vê sua irmã como uma adolescente. Infelizmente, ele também descobre que o namorado de sua mãe morreu alguns meses atrás. Benjamin começa a viver lá novamente e toca piano para os idosos, reconhecendo alguns rostos antigos. Uma manhã, Daisy, agora uma jovem, vem visitar sua avó e, a princípio, não reconhece Benjamin. Quando finalmente reconhece, corre para abraçá-lo e o repreende por ter parado de escrever. Eles relembram os velhos tempos e decidem jantar juntos. Durante toda a refeição, Daisy continua falando e Benjamin percebe que seus mundos são muito diferentes agora. Ele também se surpreende ao ver que ela fuma. Depois, eles vão ao lago e Daisy mostra seus passos de dança antes de beijar Benjamin, convidando-o para fazer algo a mais. Benjamin se sente confuso e recusa, então Daisy logo volta para Nova York. Com o passar das semanas, Benjamin continua ficando mais jovem e forte. Uma noite, Thomas vem vê-lo caminhando com uma muleta por causa de uma infecção no pé. Os homens vão jantar e Thomas admite que está doente, então não tem muito tempo de vida. Depois, Thomas leva Benjamin à sua fábrica de botões e mostra tudo antes de finalmente confessar que é seu pai. Ele pede desculpas por tê-lo abandonado e mostra uma foto da família em sua casa, explicando o que aconteceu com sua mãe. Thomas quer deixar tudo para Benjamin antes de morrer, mas Benjamin mal consegue lidar com a notícia e vai embora. Depois de pensar muito sobre isso e ouvir as queixas de Queenie, Benjamin decide voltar para Thomas e eles visitam o lago. Eles observam a água juntos e encontram paz com seus passados antes de Thomas morrer. Queenie vai com Benjamin ao funeral e ele a assegura que ela ainda é sua mãe. Em 1947, usando o dinheiro de Thomas, Benjamin viaja para Nova York para ver Daisy no teatro e fica muito emocionado com sua performance. Depois da peça, Benjamin vai para os bastidores e Daisy fica muito chocada ao vê-lo. Ela age de forma estranha e recusa seu convite para jantar, mas o convida para sair com seus amigos. No clube de dança, Benjamin não suporta ver Daisy com seu novo namorado e vai embora. Daisy vai atrás dele e explica que não podia parar sua vida só porque ele apareceu, e Benjamin a deixa ir. No presente, Daisy explica que Benjamin tinha visitado para contar sobre seu pai e que ela estava tão envolvida no seu próprio mundo que falhou com ele. Ela também revela que foi a primeira americana a ser convidada para dançar com o balé Bolshoi. Depois, Daisy se junta a uma companhia de balé em Paris, mas ainda pensa em Benjamin, que continua ajudando na casa de repouso. Um dia ele recebe uma carta urgente informando que Daisy foi atropelada por um táxi. Benjamin voa imediatamente para Paris para visitar Daisy no hospital. O carro esmagou a perna direita de Daisy, o que significa que sua carreira de dança acabou. Daisy percebe que Benjamin agora está jovem e bonito, até perfeito. Ela se sente envergonhada de ser vista assim e pede para ele ficar fora da sua vida. Benjamin deixa o hospital, mas fica em Paris por um tempo para cuidar dela. No presente, Daisy admite que nunca soube disso. Eventualmente, Benjamin deixa Paris e decide navegar no barco de Thomas. Ele nunca esquece Daisy, mas ainda se diverte com várias outras mulheres. Ele também compra uma bicicleta e faz longos passeios sozinho. Em 1962, Daisy aparece na casa de Queenie para vê-lo. Eles se abraçam e depois de se atualizarem, finalmente têm sua primeira vez juntos sem ser estranho, porque parecem ter a mesma idade. Depois, eles começam a viajar juntos, aproveitando uma vida maravilhosa na companhia um do outro. Quando finalmente voltam para casa, Benjamin fica devastado ao saber que Queenie morreu. Eles comparecem ao funeral para uma despedida final. Então, o casal decide que é hora de recomeçar. Benjamin vende a casa de Thomas e compra um duplex para a nova vida deles. Eles se divertem muito trabalhando juntos para construir algo que pertence a eles e aproveitam vendo os Beatles na TV pela primeira vez. A vizinha é uma fisioterapeuta e Daisy segue o conselho de começar a frequentar a piscina. No entanto, ver outras mulheres com corpos
olhos perfeitos a deixa chateada. Benjamin está lá para ela e, eventualmente, ela decide que precisa parar de se lamentar. Então, abre um estúdio de dança e ensina pequenas meninas. Uma noite, Benjamin a visita no estúdio e Daisy dá uma grande notícia. Ela está grávida. Benjamin tem sentimentos mistos sobre a ideia porque tem medo de que o bebê seja como ele e que ele não possa ser um bom pai, considerando seu rejuvenescimento. Uma noite, durante um jantar, Benjamin vê na TV que Elizabeth, agora com 68 anos, se tornou a mulher mais velha a nadar no Canal da Mancha. Alguns meses depois, Daisy dá à luz um bebê saudável e a chama de Caroline em homenagem à mãe de Benjamin. No presente, Caroline percebe que Benjamin é seu verdadeiro pai e que Daisy se casou novamente depois de Benjamin. Chateada, Caroline sai correndo do quarto para fumar, mas uma enfermeira a repreende e a manda voltar. O bebê Caroline cresce forte e saudável, mas Benjamin ainda está preocupado em se tornar uma criança e pede a Daisy para arranjar um pai adequado para Caroline quando chegar a hora. Ele até quer sair antes que Caroline possa se lembrar dele para não partir seu coração. Daisy protesta, mas Benjamin aponta que ela não pode criar os dois. Após o primeiro aniversário de Caroline, Benjamin vende todas as propriedades de Thomas e coloca o dinheiro em uma conta poupança para Caroline. Então ele sai no meio da noite sem dizer uma palavra. No presente, Caroline encontra cartões postais de Benjamin endereçados a ela para cada aniversário, pedindo desculpas por não estar lá. Benjamin começa a viajar pelo mundo, fazendo trabalhos temporários aqui e ali para aproveitar a vida ao máximo. Uma noite, Benjamin vai ao estúdio de dança parecendo um homem de 20 e poucos anos. Daisy finge que ele é um velho amigo na frente de Caroline, que não o reconhece. O momento é interrompido pelo novo marido de Daisy, que é educado, mas sente a estranheza. Então leva Caroline embora. Daisy percebe como Benjamin está jovem e admite que ele estava certo. Ela não poderia ter criado dois adolescentes. Depois ela vai embora com sua família, dizendo adeus a Benjamin supostamente pela última vez. No entanto, Daisy aparece no hotel dele mais tarde e eles compartilham uma última noite juntos. No presente, Caroline percebe que conheceu Benjamin, lembrando daquela noite. Isso também é a última coisa que ele escreveu. Na TV, as notícias anunciam que o furacão Katrina está se aproximando da área. A enfermeira diz a Caroline que elas podem escolher evacuar, mas Caroline decide ficar porque sabe que Daisy não vai sobreviver por muito tempo. Daisy continua a história dizendo que logo após o novo pai de Caroline morrer, ela recebe um telefonema importante. Ela vai até a casa de Queenie, que ainda é uma casa de repouso gerida pela filha dela. Acontece que os serviços de proteção à criança encontraram Benjamin vivendo em um prédio abandonado em Nova Orleans, e no diário dele encontraram o nome e endereço de Daisy. Quando a irmã de Benjamin diz que está bem ele ficar lá, Daisy ouve o piano e vai verificar, encontrando Benjamin como uma criança. Ele está mostrando sinais de demência e não se lembra de Daisy, mas ela ainda se sente conectada a ele. A partir de então, Daisy o visita frequentemente e vê como sua memória falha mais a cada dia. Isso o torna uma criança muito difícil, que tem ataques de birra e sobe no telhado. Quando Benjamin se torna uma criança de 5 anos, Daisy se muda para a casa de repouso para cuidar dele, vendo-o lentamente ficar menor. Aos poucos, ele esquece como falar e andar, se tornando nada mais do que um bebê. Em 2002, colocam um novo relógio na estação de trem, e em 2003, o bebê Benjamin dá a Daisy um último olhar de reconhecimento antes de morrer. No presente, a tempestade piora e um alarme soa na área. Caroline corre para verificar a situação e Daisy vê um beija-flor na janela. Ela diz adeus, Benjamin, e finalmente morre. A tempestade causa várias inundações em prédios e atinge o velho relógio escondido no porão, terminando assim o curioso caso de Benjamin Button, filme de fantasia, romance e drama de 2008.